Olá, sejam bem-vindos ao Antes Tarde do Que Nunca. E eu sei que você tá esperando ver o Pancho aqui, mas o Pancho não pôde estar nessa gravação, então eu tô tentando substituí-lo, tentando substituir o Eu insubstituível. acho que até tá muito melhor que o Punch, tá? Muito melhor que o Punch. Pancho, volta logo. Bem-vindo, já aproveita que você tá vendo isso e se inscreve aqui no canal para receber todos os episódios, porque o Antes Tarde do Que Nunca Eu vou tem... embora. O Antes Tarde do Que Nunca tem várias entrevistas boas. Eu sou suspeita para falar, porque várias são conhecidas minhas, verdade. fica a dica. E Quem que patrocina isso? Posso falar? Pode, isso Caraca, pode. pô, é muito melhor que o Punch. Quero falar rapidamente da ProWay. Para mim, uma das maiores escolas de tecnologia. Obrigado demais pelo apoio. Na realidade, a ProWay apoia a gente desde o início, praticamente. Os primeiros meses a gente não pediu apoio, óbvio que a gente estava construindo esse negócio, mas depois a gente pediu a ProWay e a Transpotec, foram as primeiras a contribuir, e a ProWay nunca nos deixou. Obrigado demais. Entra sempre em dia o boleto, né? Se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui. Para mim, uma das maiores escolas de tecnologia. Tá buscando uma carreira nova, tá buscando melhorar na sua carreira, fala com eles. Certamente vai ter algum tipo de produto, né? Algum tipo de serviço que você vai com certeza mudar aquilo que você está pensando. Uma empresa de tecnologia está querendo contratar. A ProWay tem uma forma que ela educa os jovens e traz para a empresa, é uma forma de você contratar ainda melhor, né? Acho que tem tanta gente por aí, né? E você conseguir criar esse modelo de contratação através da educação, para mim é sensacional. Obrigado demais a ProWay, em nome do Guilherme, da Nayara e também do Sérgio Tomil, que já tiveram aqui em família e sozinho também. Não esquece de escutar, eu acho muito legal a história do seu Sérgio Tomil, fantástico, obrigado pelo apoio. Tem a ProWay, que é uma escola, e também tem quem fabrica tecnologia, que é a Premier Soft. É a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil com relação à tecnologia. Ela está crescendo demais, está indo para 400 funcionários agora. Obrigado pelo apoio, vocês são fera. Se você está pensando em tecnologia, seja qual ela for, né? Eu acho que na tecnologia isso é muito legal, que qualquer coisa que você pode pensar, geralmente alguém pode construir. Então conversa com eles, seja um aplicativo, uma melhora no processo, eles são muito bons. Você tem um time de tecnologia e precisa aumentar ele por alguma demanda, conversa com eles. Tem um produto chamado outsourcing, ou seja, você aluga, é meio estranho, né? Mas você aluga desenvolvedores e depois você devolve para eles. São muito bons no que eles fazem. Certamente vai arrumar um squad, né? Que é um time de tecnologia pronto para te atender. E também a Isidoro Automóveis, a 8ª maior loja do Brasil. Eles vendem muito, mas pouca gente sabe disso. Eles compram muito veículos. Está negociando com alguém, está pensando em vender o seu carro, conversa com eles, certamente alguma coisa vai rolar. É muito ruim aqui na Isidoro Automóveis de Blumenau, porque é lá na BR-470, mas vai no isidoro.com.br que eles vão até você. Tá em Itajaí, eles têm loja, tá em Navegantes, eles também têm loja, e Jaraguá do Sul, e tá abrindo uma na 7 de setembro para quem é em Blumenau. Obrigado ao Fernando, né, que é o diretor, obrigado ao seu Isidoro e a dona Elissa. O Isidoro que teve essa história contada aqui há um tempinho atrás, a gente fez uma armadilha e ele contou a história dele aqui. E também vocês estão vendo tudo aqui atrás, a CRW, né, a tecnologia em eventos. Tu que participa de muito evento, você sabe disso, né? Eles são muito bons no que fazem, a entrega deles Incríveis. é muito bom. Então, fala com eles. Imagina tu fazer um evento que é a cara da tua empresa, ou a tua empresa está se comunicando através desse evento. Imagina esse evento soar ruim, desajeitado, é a forma, né? Sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, é a forma que a tua empresa se comunica. Então, se comunica de uma forma melhor, pensa em inovação, pensa em tecnologia, eles são muito bons no que eeles fazem. Obrigado a CRW. É o Jefferson que está aqui hoje? Jonathan. Obrigado, Jonathan. Obrigada, Jonathan. Ele dorme, tá? A maioria do tempo que a gente passa na entrevista ele tá dormindo, depois ele volta dizendo que a entrevista foi incrível. Não acredita no que ele tá falando. Com quem que a gente tá falando aqui? Desculpa, tá? É quase 1 hora de conversa, 42 minutos de patrocínio. Justo, que bom, né? Que bom que tem gente pagando. Pagando a bagaça, é verdade. Então, nós estamos recebendo hoje aqui, eu estou muito me sentindo honrada e feliz, porque nós estamos recebendo uma das pessoas mais solares que eu conheço na vida. Ela tem essa gargalhada deliciosa, ela ocupa os espaços, assim, ela chega e brilha. E, além de tudo, ela trabalha com uma coisa muito legal, que é design para felicidade. A gente vai descobrir o que é isso hoje com a Laís Glick. Laís, minha amiga, minha amiga e ídolo. Maravilhosa. Olha o time. E bronzeada ainda, né? Dá um ódiozinho. Dá um pouquinho de ranço. Dá um ranço, né? Porque, pô, a gente nem vê o sol e tipo ela vem isso. bronzeada. Mas ela tá sempre linda. Muito obrigada. Não, caí de paraquedas aqui, né, gente? Meu Deus. Ainda bem que deu. Foi uma armadilha.
E quando ela chegou, ela disse: as pessoas vão ver a gente? Porque, pra quem não sabe, tem a Donas da Porra Toda, que é em áudio, né? E Isso. ela já participou. Já, tive E aí um ela veio grande pra prazer. participar daqui. Obrigado demais. Obrigado pelos dois, né? Por estar aqui. Tamo E junto. pela situação do Punch, por estar doentinho. E principalmente por trazer uma convidada tão incrível. A gente tava rindo antes. Até se você perceber, no comecinho, você vai ver que tá todo mundo meio que com uma cara sorridente. É o efeito Laís, é o efeito Lick, é o efeito da O felicidade. que tu faz, mulher? Sucesso. Além de muito sucesso. Além de sucesso. Bom, então, muito prazer em estar aqui, né? Que gostoso. Eu fico bem honrada de poder contar um pouquinho sobre a trajetória, nossa, que trajetória. E que... Mas tu tem o quê? 18, 19 anos? É, Que 22, trajetória não. foi essa? Não, já passei dos 31. Sério? 31. É jovenzinha Né? ainda. Então, pronto. Mas é muito bacana isso, né? Quando a gente começa a ver algo sendo consolidado, inclusive ganhando espaços como aqui também. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu vejo sobre esse momento, sobre vir contar uma história, é falar assim, opa, então quer dizer que temos uma história. Massa. Isso é Nossa, muito faz bom. Então, sentido. muito obrigada por esse espaço, por reconhecer, porque para mim também acaba sendo pequenos marcos e oportunidades também de se reavaliar e falar assim, caraca, tudo isso aconteceu, tá aqui, legal. Puxa, e o que continuando por onde que mais vai acontecendo? E a gente às vezes não faz essa reflexão e até às vezes meio que se maltrata, né? Tipo, cara, não tá dando certo. E aí tu dá uma olhadinha pra trás, né? E vem contar a história e a gente percebe assim, não, cara, a gente fez bastante coisa, total. né? Eu costumo dizer que é muito comum a gente pegar e achar que a gente tem que ter eterno tapa-buraco, né? Você tapa. Mas quantas vezes você para pra ver a estrada pavimentada? Nunca, né? Então, esse é um tipo de momento que são pequenas âncoras que a gente volta e fala assim, nossa, que percurso, olha quanta gente massa, olha quem tá vindo junto, né? Que outras estradas se ramificaram a partir dessa também. Que eu acho que também é um poder, aliás, não apenas um poder, mas uma responsabilidade, um papel, um privilégio, quando o teu caminho também abre caminhos para outras pessoas ao longo dele, né? Isso é impagável. Então, aí quando você pergunta, né, sobre o que a gente faz, eu acho que mais do que isso, mais do que fazer design, branding, todas as coisas, design para felicidade, todas essas caixinhas, elas nada mais existem para que a gente possa ter um espaço onde seja possível ser. Né? Então, a Glick hoje, que é esse estúdio muito massa, que mais do que o estúdio, mas é esse espaço onde qualquer pessoa que está lá, minha responsabilidade, o meu desejo é que essa pessoa possa ser o mais verdadeiro com ela possível. Exercer a sua essência e de uma forma não romântica, de verdade mesmo, até porque nada romântico. Porque você querer ser você mesmo, às vezes azeda. E como é que tu consegue fazer esse equilíbrio, né? De dar essa liberdade, que é onde me parece tem muita liberdade, e do final do mês o DARF chega, né? Como é que funciona esse equilíbrio? Acho que vai ser um papo muito legal aqui. É tipo o Thiaguinho, né? O que eu vou fazer com essa tua liberdade? Exato. Pra me acompanhar aqui, ó. Não, mas enfim. Então, qual que Eu queria que tu contasse um pouco do que vocês fazem hoje, tá? Agora, nesse momento, para depois a gente resgatar a tua história lá do comecinho, Certo. né? Até para poder ficar isso como referência e ancoragem para onde a história vai. Faz sentido? Total, porque é exatamente isso, né? Para um negócio acontecer, a gente precisa ter esses construtos. Então, de forma prática, o que a Glick hoje entrega são soluções nas áreas de marcas, né? O branding, que a gente chama. E marca é isso, que memória que você está deixando, qual que é o resíduo, qual que é a mensagem, o que a pessoa sente em relação a um determinado negócio. Às vezes ódio, né? Exatamente. Isso marca. Então, essas marcas, a gente pode desenhar o que a gente quer deixar como legado em relação ao negócio. Da mesma forma, experiências, né? Como que você pode buscar condicionar as melhores estruturas em termos espaciais, em termos verbais, de comunicação, para que uma pessoa experiencie algo, né? Então, eu posso experienciar um negócio quando eu vou num café, mas eu posso, de repente, experienciar um museu, eu posso criar toda uma narrativa em relação a determinado contexto, uma memória coletiva social. Então, tudo isso é o design, por exemplo, de experiências, né? A gente também trabalha com a parte de interações, então, interações digitais, experiências digitais. Então, além das experiências físicas, a gente também trabalha com a parte de experiências digitais. Obrigado, Maria. Obrigado aí. Pra quem não ouviu, a Maria interrompeu com o celular dela.
Não, mas é o que era o digital, você estava dando um exemplo, né? Você ligou ela ali, fez assim, isso, era é. UX. Caraca, tá Exatamente. tudo sincronizado. Era exatamente isso. Então, a gente também desenha qual que é o melhor tipo de interface para evitar que a gente, opa, não clica, não vai um áudio errado. Legal. Então, mas sim, então Vocês UI, fazem UX isso também, essa parte também. digital. Daí. É mais assim, é como que a gente pode aplicar o design a fim de criar as melhores interações que promovam conexões entre pessoas, negócios e histórias. A gente precisa conversar depois. Eu tenho acabei de investir numa startup que faz isso de forma com tecnologia. Tadã. E um dos clientes dela é a TikTok. Que legal. Sabe? Muito, cara, muito legal. Acho que Antes da Laís chegar, eu falei pro Rafa, É verdade, vai cara. terminar o episódio, você vai convidar a Laís pra tomar um café, porque você vai querer conversar com ela. Meu. É isso. É isso. Vamos voltar para esse assunto. Eu sei que tu não és de Blumenau, Boa. É né? verdade. Então eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória antes da Glick, assim, o que te Tá. fez chegar a Blumenau e que cenário, assim, que atmosfera tu encontrou aqui que te possibilitou criar a Glick. Perfeito. Quando eu cheguei em Blumenau, eu vim a convite da Philips, né? Então, eu trabalhei durante... Tecnologia. Foi quase um ano, assim, em consultoria de inovação para Philips. Que legal. Super legal, foi uma honra maravilhosa, assim, até porque, tipo, Blumenau nunca esteve no meu radar, nunca foi uma cidade que eu almejei ou que eu pesquisei. De que cidade que tu era? Eu sou de Curitiba. Ah, Curitiba. Isso. Então, tá. Tu cumprimenta as pessoas? Que em Curitiba tem isso, não tem? Então, por que você acha que eu não tô mais em Curitiba, né? Você começou a dar bom dia, isso já é expatriado. Entendi. E daí, tipo, já começa assim, ó, começa a Tem achar alguma outros coisa errada com lugares. essa menina ali, né? Manda Blumenau. Então, eu saí de Curitiba em 2015. Desde então só choveu em Curitiba. Meu Deus. É isso que aconteceu, porque o Faz sol sentido. veio. Não, e é doido, né? Porque não tem como colocar ela em Curitiba, Não. né? Tipo assim, com o que a gente pensa em Curitiba, Gente. cara, não, né? Minha cara de araucária aqui, não? E aí tu Ei, veio pra cá. Tu eu vim trabalhava pra cá. na Philips como uma consultoria. Exatamente. Não era CLT. Não, Tá. eu era consultora lá e foi uma experiência formidável para conseguir chegar aqui. Então, quando eu cheguei aqui, e isso é muito interessante, né? Quando você vem nesse primeiro contexto, principalmente alocada numa empresa global, né? Grande, robusta, Nem todo mundo sabe disso, né? Que a Philips é uma empresa global, né? Ah. mas não deixa de ser uma grande bolha, porque grande parte das pessoas Total. que estão lá, muitas delas não são de Blumenau. Então, você vinha para uma cidade e acessar, não a cidade, mas você acessava a empresa. E foi muito, muito fundamental para mim poder estar ali observando isso, inclusive observando o hiato que isso me deixava em relação à cidade. Então, o fato que eu estava ali presa, né? Aham. Aqui Dentro da- daquela caixinha na ali, né? caixinha, naquele horário, né, que dos 8 horas ali, fazia com que eu não conseguisse tanto acessar muito a cidade, que as pessoas que estavam ali não eram do ritmo da cidade. E aí, nisso foi muito importante, que um fator fundamental para eu ficar em Blumenau foi o esporte. Que aí, na época, eu já praticava triatlo em Curitiba, e quando eu vim para cá, Ela é demais. eu preciso super Cara, saudar. triatlon é aquele negócio da bicicleta de 70 negócio. quilômetros e... Não, mas que daí são provas, né? As minhas provas não eram tão longas assim. Mas Caraca. existia total a prática de nadar, pedalar e correr. Ah. E aí eu Eu não conheci. consigo nenhum dos três. Então imagina os três. Mas dizem que o triatleta é isso, né? O triatleta é meia boca, faz meia boca tudo e por isso que faz os três, assim, né? Tipo, você não corre muito Cara. bem, não nada muito Ah, bem, não entendi. pedala muito bem, daí você vai triatlon. Ornitorrinco. Tipo isso. Não, mas eu acho que o mais massa de todo esse movimento foi ter conhecido o pessoal da Betri, que aí foi o que me fez, tipo assim, existe uma Blumenau, existem pessoas, existe uma cidade e existe oportunidade. E esse que foi o gancho. Então, saindo da Philips, foi justamente o ponto que eu vi e falei assim, cara, acho que tem espaço aqui para criar alguma coisa, e para criar alguma coisa de uma forma nunca antes vista. Então, o primeiro gancho de quando eu decidi assim, tá, eu vou criar um negócio, vou criar uma parada agora, eu queria já, desde o início, criar algo que nunca tivesse sido visto. E para isso, eu ia ter que descobrir. Então, os primeiros meses foram muito assim, me conectar, conversar com gente, saber quem que eram essas pessoas. Os 2 primeiros meses eram só conversas. Depois que eu saí da Philips, para entender o contexto. Se tu pensar bem, eu vou criar algo que nunca foi visto, não existe tipo assim, não existe uma demanda Tem que criar aguardando demanda aquilo, também, tem que criar exato. demanda, né? Não, se é nunca antes visto, eu nem ouvi. Faz Como sentido. que eu... Além de tudo, é uma aula de filosofia aqui, tá? E é uma busca, assim, né? Acho que... Rapidinho, só 2 passinhos para trás. Deu para fazer inovação numa empresa, que, querendo ou não querendo, é uma empresa global,
que exige, né, um nível de compliance gigantesco, né? Deu para fazer inovação dentro de uma empresa que nem a Não Philips? só Dá fazer, pra como fazer? aprender muito, assim, né? Porque acho que as complexidades que uma empresa como essa te apresenta, de você enquanto parte, junto com um grande time, eu não estava sozinha ali, né? Uhum. Pensar quais pecinhas, às vezes, cara, um botão, uma notificação, uma cor de legenda, às vezes já é uma grande inovação para a magnitude do que é aquele software. Entendi. Então, para quem não conhece, né, é um software voltado à gestão hospitalar, o Isso. TASI. Então, a Philips, você pensa, TV, A maioria ainda pensa na TV. né, air fryer, valida. Então, exato. é uma parte, né, mas uma frente da Philips que é faraônica é justamente esse gestor hospitalar que é o TASI, que você encontra em quase maioria dos hospitais hoje no Brasil. Então, E a matriz aqui em é em Blumenau. Blumenau. Maravilhosos, né? Isso foi muito bonito. Para mim, foi uma grande expansão de relevância, de responsabilidade, porque no fim das contas é sobre vidas, né? Ponto. Então, tudo que você está colocando ali, cada linha de código, pode vir a impactar uma interação com alguém que está num leito, num hospital. Então, só de você sempre pensar nisso já era muito forte, né? Então, a inovação ela ganha uma outra magnitude que não é sobre a purpurina ou o glamour de quão o inovador é. Não, é o quanto isso é transformacional. Qual o impacto real que aquilo vai ter numa interação com uma enfermeira, com um médico, e que pode aí sim tornar o dia a dia dessa pessoa muito melhor e mais efetivo para o cuidado com o paciente. Já falei muito sobre inovação dentro de empresas que têm uma responsabilidade muito grande e uma dificuldade de errar, né? E a Philips é uma dessas empresas, né? Tipo, cara, não pode errar com inovação porque tem a ver com uma vida naquela ponta, né? Então, e acho que a tua resposta foi a melhor resposta que eu já tive até hoje. E olha que legal, né? Porque o design tem muito esse papel, assim, de poder criar esse espaço do erro, porque a gente tem que justamente prototipar. E aí você vê que a responsabilidade é gigante. Então, quantos testes, o quanto eu não tenho que estar lá, quantos passos anteriores eu, enquanto projetista, ou quanto consultor, planejador, estrategista, preciso estar para conseguir construir todas as condições possíveis para eu ter esse pré-teste de uma pré-validação. Para não chegar lá na frente. Então, sem dúvida, a necessidade, o cuidado com a validação, com testes é primordial. E isso muda bastante para um profissional que, por exemplo, eu vinha de contextos de agências de publicidade, estúdios de design, e quando você se depara num contexto como esse, que é o da Philips... Deve ter sido meio... Pra ti deve ter sido, às vezes, uma camisa de força, assim, né? Sim, é verdade. Tu quer a purpurina, É verdade. de forma infantil falando, mas tu quer, né? Sim. E lá, não, tu tem que cuidar, certificar, validar, e às vezes nem chega na ponta, porque na validação teve problema, né? De uma forma muito prática, a formação de design, ela não te prepara para uma condição de muita restrição. Sim. Beleza, a gente cria os nossos requisitos, etc. Muito pelo contrário, às vezes a ideia é, tipo, cara, erre bastante, né? Faça bastante cagada. Sim, Aspas, não, né? Sim, não, porque a cagada custa, né? Então, verdade. no fim das contas, ninguém quer Faz gastar com sentido, erro. verdade. Não à toa que a gente tem trocentas ferramentas de processo para, de novo, mitigação, né? Tá. Então, eu testo, eu itero, para chegar no meu resultado de uma forma mais inteligente possível e colaborativa, porque no fim das contas não vou ser somente eu que vou desenvolver lá na frente, né? Então, como que você faz esse handoff? Como que você passa a inovação para o outro? Também foi algo muito lindo que eu levo de legado da experiência de Philips, que é o cuidado com documentação, esmero, pixel perfeito, cada detalhe que você tem que ter. Isso você pode pegar como uma metáfora, uma interação virtual, mas que você pode trazer total para o teu dia a dia. Então, quando eu pego e abro a Glick e olho para o negócio, eu falo assim, tá, qual que é o nível de cuidado que eu posso ter até mesmo com o meu processo ou com o que eu passo para o meu cliente, sabendo que depois é ele que vai estar implementando isso, é ele quem vai ter que estar cuidando disso. Então, e obviamente, eu não tenho essa resposta ainda, estou justamente buscando, que de novo, talvez seja esse algo nunca antes visto, né? Mas buscar cada vez mais esses caminhos para a gente conseguir entregar soluções que o outro vai poder fazer uso. Porque o designer, infelizmente, por vezes, tem muito isso, tipo, do eu, né? Sim. Então, a solução que eu fiz é a minha ideia, a minha marca, o meu site, blá, blá, blá. Mas no fim das contas é o outro. Quem está pagando a conta é outra pessoa. Como que você está honrando? Qual que é a tua responsabilidade em relação ao investimento daquela pessoa no teu serviço? Né? A gente está fugindo da tua história. Tá tudo bem, mas pra mim mim tá faz fantástico, parte. tá? Contexto também. Tu sai da Philips, tu bota a cabeça para fora, tu vê que existe Blumenau, né? Não era, a Philips não era Blumenau inteiro. É verdade. E como é que foi esses primeiros passos? A gente te tratou bem? Super. Nossa, isso tem uma coisa que eu fui tratada, foi muito bem.
Eu pude contar com grandes amigos, que foi o próprio Léo Aguiar, o Sávio, o Rob, tipo, foram pessoas que foram cruciais para conseguir me inteirar e começar cada vez mais me conectar com as pessoas. Então, como minha cabeça, o mindset foi, eu saí literalmente no dia 1º de abril da Philips, era 1º de abril. Dia da mentira ainda. Porra, Dia olha do... aí. Aham, mas era verdade. E aí, pra fechar, a gente foi pro Beto Carreiro. Era eu, uma amiga minha, a gente saiu, último dia de Beto Carreiro, ok. Agora novos inícios, né? Então, qual que é esse próximo passo que você dá a partir de tanto aprendizado acumulado? Pesquisar. Então, foi a mesma coisa, assim, se uma vez eu tava vendo que, por exemplo, na Philips a gente tava falando ali tanto de user research, usuário, paciente, etc., eu não podia fazer diferente. Então, foi aplicar design no meu próprio processo. Os 2 primeiros meses meus aqui em Blumenau foi só de conversa. Era só me conectar com pessoas, entender o que é essa cidade, o que faz sentido eu falar, era 2016, falar de service design, innovation, eu tinha voltado de Nova York, tava tipo um monte de bagagem, queria fazer o maior barulho desse, tipo, não, baixa a bola, eu quero cartão Cara, a de gente visita. volta querendo mudar o mundo, né? Total. E aí se pega numa situação que não é exatamente aquilo que a gente quer, né? A restrição de novo, né? Exatamente. Cenário de restrição de novo. E é esse rolê, assim, você vem, tipo, querendo fazer processos inovadores super complexos e é o cartão de visita que o cara quer. No fim das contas, eu só quero meu site. Aí você começa assim, interessante, cartão de visita, tá. Qual que é a tua intenção com esse cartão? O que você quer que essa pessoa sinta ao receber o teu cartão? Tá, será que precisa de um cartão? E se fosse um aperto de mão diferente? Aí você começa a quebrar. Entendi. Então, cada oportunidade de diálogo com empreendedores, com empresários, com pessoas, no fim das contas, aqui foram fundamentais para começar a construir um pouco mais de empatia e entender o que é prestar serviço de uma forma... Glick. No início eu era autônoma, né? No início era, tipo, eu tinha que fazer a minha autogestão. E A aí... Glick existiu no day one, ali no primeiro dia, não. Eu costumo dizer que o não. estúdio foi sendo gestacionado. Pra mim, hoje, a Glick, ela nasce a partir do momento que eu decido dividi-la com a primeira contratação, que foi com o Gabi, assim, né? Então, a primeira pessoa que eu contratei, pra mim, é minha âncora de, tipo, ok, agora mudou. Porque aí você tem responsabilidade frente a alguém, né? Não é simplesmente você tá fazendo os projetos, não que não tivesse responsabilidade antes, né? Sim. Mas vocês entendem, né? Muda a responsabilidade. Uma é Totalmente. responsabilidade com o cliente, outra é É responsabilidade outro sobre... mindset de negócio, né? Então, eu achei isso muito legal e um pouco dando 31 passos para trás, a minha história vem de uma família que meus pais sempre tiveram negócio, né? Então, eu venho de um berço de pessoas que tinham que cuidar de pessoas, que tinha funcionário, que estavam à frente dos negócios. Então, a minha condição de nascença sempre foi ver eles preocupados com o outro. Sim. E aí, acaba sendo até uma ansiedade, né? Você acha, será que eu tenho que ter meu negócio também? Então, mesmo antes eu trabalhando em outras empresas, eu sempre achava que eu já queria abrir um negócio e pegar. E aí, minha sábia mãe sempre pegava e falava assim, eu tava em determinada empresa, eu começava assim, quero sair, quero abrir minha própria estúdio, quero fazer minha própria coisa. Daí minha mãe falava assim, Laís, você tem que sofrer mais um pouquinho. Aí, não via. Aí, seguia. Trabalhava, agora que eu vou sair dela. Não, Laís, você ainda não tá pronta. Você tem que sofrer mais um pouquinho. E aí, quando... Ela tá certa, não? É de sofrimento eu que vive estive aqui nesse empreendedor? podcast há 2 semanas atrás e meu arrependimento foi ter aberto a empresa cedo demais. Então, pra mim, o que ela está falando faz total sentido. E quando eu saio da Philips, foi a primeira vez na minha vida e que aconteceu exatamente isso. Eu falei assim, mãe, eu tô pensando em abrir minha empresa. Ela falou assim, eu acho que você tá pronta. E foi muito forte, assim. Então, pra mim, foi muito bonito que eu Que não... idade tu tinha quando tu abriu a Glick? 25? Eu saí da Philips com 25, 26. Então, Aí... Já tinha uma maturidade, né? Ah, É acredito- jovem, bem jovem, mas É. já tinha uma certa maturidade. Porque foi 2015, né? É isso aí. Eu acho que foi o tempo, assim, nem tava olhando tanto pra idade. Agora que você falou, eu fiquei pensando nisso, E, assim, e a tua ideia era montar um estúdio para revolucionar a experiência. nossa, foram certa tantas forma. as ideias. A minha ideia sempre foi, tipo, criar algo nunca Mas- antes visto. Tá, Esse mas era o assim, grande como pro ponto. tangível, o que isso queria dizer? É justamente o intangível. Porque esse que é o grande ponto. Porque se eu cair num estúdio, esse é o grande ponto. beleza, Vamos lá. eu até Se entendo prepara. que é... Segura, beleza, segura na não, cadeira não, que não. ela vem. Mas vamos lá, Vai. vamos falar do Museu de Cerveja, ele é tangível. Calma. Mas pra você...
Calma, bem calma. Ó. Tu botou tá aqui pra me querendo- brigar aqui, né? Eu acho que tu fez Não, de forma calma. proposital, Não, tá? não foi. Vou pegar Calma. o Rafael brigou aqui dentro. Não, mas é só pra gente chegar nesse ponto, porque quando você se faz um exercício de construir o inconstruído ainda, né, um não constructo, você tem que se manter aberta. Sim, concordo. Então, ao se manter aberta, eu tava literalmente até numa postura mais reativa frente ao que o contexto me apresentava. Então, se a pessoa me pede cartão de visita, O eu vou fazer contexto cartão era de falar visita. com muita gente, Entender a sentir demanda né? e ir me E, moldando. através da demanda, trazer já uma resposta daquilo que tu queria, né? Então, eu quero um cartão de visita, não necessariamente tu precisa de um cartão de visita, e aí tu ia criando... Mas É. ao mesmo tempo, quando a pessoa batia o pé e dizia eu quero um cartão de visita, então vamos entregar o melhor cartão de visita possível, porque temos Tu um entregava? negócio. Com Ou tu certeza. abandonava? É isso. Não, entregava. Ah. Opa. É isso, eu acho que os negócios que tem muita relação com criatividade, que tem muita relação até mesmo com design, tem muito fase, assim, né? Uma fase que você entende que você tem ali uma grana que você precisa ter, e aí você vai entregar o melhor possível dentro do que o cliente te exige. E aí, aos pouquinhos, você Que eu vai vejo que é uma conseguindo- super frustração, assim, né? Geralmente eu queria É. entregar um super vídeo, Sim. ou um super não sei o que lá, e no fim o cara não quer aquilo, e no fim é uma frustração Mas é um também, né? processo, Mas acho é um que processo, no é. caso da Laís foi um processo, né, Total. Laís? Tipo, um processo de que, beleza, no começo eu preciso entregar isso aqui, porque eu tenho as minhas responsabilidades, as pessoas com quem eu lido e tal, e a partir daqui eu vou construindo uma nova história, mas entendendo onde eu tô pisando, assim, né? E é engraçado, porque ao mesmo tempo eu já me percebo que caí nas minhas próprias armadilhas. Por exemplo, no início, essa paixão, né, o olhar, a purpurina, etc., também chegou a dar uma inebriada, né? Não, me deu uma confundida e que comprometeram algumas entregas. Então, houveram, nossa, super vacilos da minha parte no início, que eu via que era legal justa... falar isso, que legal. Ai, super, né? Mas a gente aprende. Não, Claro. aqui a gente só escuta que deu tudo certo. Não. Não, tipo, poxa, eu vejo assim que tinham projetos que eram. E projetos que maravilhosos, coração, que eu falava assim, nossa, esse negócio tá foda. E às vezes, pela minha própria paixão, pela própria desorganização, você via sucumbir. Então, eu acho que isso é muito bonito quando você vê a empresa se formando, e naquele momento eu ainda estava sozinha. Então, é muito bacana que quando você tá sozinho, ao meu ver, na minha experiência, a gente tende, eu, Laís, tendo a me colocar muito mais em risco. Uhum. Faz sentido. Total. Se eu tenho outro do Porque é meu só lado, você, né? eu me garanto, assim. E se der uma merda contigo mesmo e Exatamente, vamos pra As frente, né? consequências agora- são só suas, você não É, impacta a vida de ninguém, segue a vida. tudo Cara, bem. colocou outra pessoa do teu lado, você vai ter 80 mil vezes mais cuidado. Isso é lindo. Para mim foi o maior aprendizado em relação a construir empresa e a trazer pessoas pro contexto, pro conjunto. Era o maior aprendizado. O melhor mestrado que eu podia pedir na minha vida é a minha equipe. Porque, assim, a cada dia é uma outra perspectiva, uma demanda, é um espelho teu em relação a como você tá, o impacto que é você estar bem, o impacto é quando você não tá bem, o Perto impacto ou longe. é a clareza do que você comunica, né? Então, uma coisa é eu elucubrar 40 mil ideias aqui dentro, outra coisa é eu saber construir, repassar, dividir, compartilhar essa ideia junto. Nossa, aprender a dizer... Aí vamos lá, né? Quero criar algo nunca antes visto. Tá, daí você tem que explicar pro outro. E aí o outro, ele vai trazer a perspectiva dele. Aí você assim, não, mas não é bem isso que eu tava pensando. Então, por diversas vezes, eu passo por esse exercício e continuo, né? De entrega, o outro traz a perspectiva e você tem que aprender a receber, ou aprender a construir isso junto. Então, o colaborar, eu acho que é o exercício mais fantástico para poder, aí sim, que construir esses mundos ainda não vistos. Porque ainda não é somente a tua ideia, mas é uma ideia compartilhada e a partir dessa colisão que a coisa fica ainda maior, né? Mas precisa de uma liderança, né? Mesmo no compartilhamento. Totalmente. Né? Direção é fundamental. E isso eu vi ferrenhamente, né? Às vezes, momentos que eu quis dar muita autonomia, e eu vi essa autonomia de uma forma não estruturada, gerando muito estresse na pessoa. Então, qual que é a minha responsabilidade enquanto liderança de acabar promovendo o estresse do outro, né? Isso não é saudável. Então, o que eu faço em relação a isso? Talvez muda aqui, aprende ali, e aí você vai se reinventando e vai mudando. E aí, a base de tudo isso acaba sendo o quê? A relação. E a relação está fundamentada no desejo, que também está relacionada à felicidade. Então, quando a gente vê o gancho, quando eu comecei a entender que, tipo assim, tem algo muito legal em algo que sempre foi na minha cara, porque meu sobrenome significa felicidade. E aí eu falei assim, talvez essa obviedade, ela é uma grande mensagem e
pode ser uma oportunidade para mim e resolvi me embrenhar. Então, trazer para perto um olhar de que a felicidade é algo que a gente busca de uma forma compartilhada, né? E que ela só faz sentido quando compartilhada, é entender o que origina ela, que é a dor. Então, a nossa hipótese é que, assim, que para falar de felicidade, eu não tenho que falar apenas da purpurina, do legal e do contentamento, da Não só euforia. do êxtase, né? É falar do medo, é falar da frustração, é falar desses momentos que são muito mais tensos. Mas é que sem eles, eu não consigo ser gerador, aí sim, da felicidade, né? Tu não entende a felicidade se não tiver a dor, né? Basicamente é isso. É a nossa hipótese. Esse que é o grande ponto, que ela vai vir sempre acompanhada. E até que a felicidade, ela não é apenas essa camada. Então, a gente quebra a felicidade nessa relação dual, onde eu tenho o desconforto e o conforto juntos, concomitantes. Vamos lá, calma. Vamos organizar aqui a jornalista que mora em mim tá aqui um pouco ansiosa. Então, as entregas tangíveis, eu acho, da Glick ficaram bastante claras, né? A gente tem UX, tem experiências, tem N coisas. Mas dentro dessas entregas tangíveis, tu trabalhas com uma linha de pesquisa que né, onde se baseiam todas essas tuas entregas, que é a pesquisa sobre felicidade. Isso. Eu queria que tu falasse um pouco disso, que essa dualidade tem a ver com essa pesquisa, então vamos organizar. E essa pesquisa também é um produto. Ainda Ou não, se transforma no mas a produto. ideia é chegar lá. Hoje eu acredito que esse design para felicidade é o nunca antes visto. Então, quando eu cheguei nesse insight de que era possível cruzar o pensar design com algo tão abstrato quanto a felicidade, talvez aí tenha alguma coisinha que possa ser um construto que faça sentido para mais gente do que nós mesmos, né? Então, ou seja, essa camada transversal que permeia todos os projetos que a gente faz é justamente esse olhar ativo para como que eu faço uso das emoções. Tá, mas eu gostei. Vamos lá. Põe na prática. Põe na prática. Museu. Então tá. Vamos lá. Vamos no chegamos museu. no museu. Chegamos no museu. Sejam todos bem-vindos ao Museu da Cerveja de to the Blumenau. Beer Museum. Brought to you by... Como é que é o nome da- Contexto. Vou dar um contexto só para o museu, Por para daí favor. você poder falar. O Museu da Cerveja é um espaço aqui em Blumenau. Se você não está em Blumenau, o Museu da Cerveja é um espaço aqui em Blumenau. Um museu muito antigo, de 1996, que foi, por muito tempo, tocado pelo setor público. E aí tinha ali uma série de limitações de investimento e tudo mais por causa disso. E aí, em 2020, abriu-se uma licitação para que a iniciativa privada tomasse esse museu e pudesse fazer as revoluções que ele pedia. Os vencedores dessa licitação foram o Ulisses Kreutzfeld e o tiveram Vomir aqui. Zanetti, que também tiveram aqui. Atenção, acesse o sininho. Que já estiveram aqui. E eles contaram com a Laís e com a equipe da Glick para o desenvolvimento de toda a experiência do museu. A partir daí você conta. Como é que tu se encontrou com eles? Como é que eles te encontraram? Pela Blumenau. Então, Cervejaria o Blumenau. primeiro ponto de conversa foi, primeiramente, sobre a cervejaria. Aí, indo lá, entender a cervejaria, etc, etc. Uma conversa vai, conversa vem. A gente estava ali no bar da fábrica, né, ali no restaurante. E aí, eu comecei a falar assim, não, eu poderia muito bem pensar na experiência aqui do bar, como que as pessoas entram, o que vai estar tendo de história, dararara. Aí, o Valmir, sabiamente, pegou e falou assim, na real, acho que eu tenho outro projeto para vocês. Pam, pam, pam. Coloca essa música depois. Então, e foi justamente esse o gancho. Aí ele abriu para nós o projeto que ainda estava, né, em aprovação, estava ainda bem embrionário, que era o projeto do museu. E a gente, que legal, porque não apenas a gente falar sobre a marca, Tava lá a trabalho. estava lá a trabalho. Tá. Isso, exatamente. Porque como a gente já tem um histórico com cervejarias, né? Eu já fiz alguns projetos de cervejaria aí nas minhas costas. Muito felizes, por sinal. Parece que ela tem 60 anos quando ela fala. É isso. Divide no meio. E aí acabou que houve essa ponte com a Blumenau, mas a gente acabou focando primeiramente no projeto do museu. E foi muito feliz, porque ali também, nossa, honrar demais a confiança que eles deram. Meu, imagina. Porque eles literalmente, tipo assim, ó, vai que o filho é de vocês, Caraca. confiamos em vocês. E também aí eu tenho que honrar ainda mais a minha equipe, porque, olha, foi uma bucha muito grande, assim. Tipo, imagina, vai lá, parabéns, agora você tem que desenhar um museu do zero. Manda ver. Calma, na cidade da Na cerveja, na Na capital capital nacional brasileira da cerveja. da cerveja. né? Exatamente. Não é qualquer E assim, lugar. com um né? equilíbrio entre aquele público de Blumenau que tu já conhecia, que é um público um pouco mais conservador, assim, no que diz respeito a design, no que diz respeito à experiência, exigente, e também para atender o turista, que tem uma expectativa sobre Blumenau muito alta, que, né, dedica suas férias, que dedica o seu desejo Seu de... dinheiro, seu recurso. né? Exato, de viajar para vir para cá. Então,
assim, alinhamento de expectativas, milhões, montanha-russa, versão E eu ainda rato. imagino com orçamento, né? Com budget pra se não era cumprir infinito. ainda, né? Eu tava lá. Exatamente, tem todas as restrições. Então, olha que legal, né? A gente tá falando de muita tensão. É só tensão que tem aqui, tipo, meu Deus, o que eu faço com esse medo? Onde que eu chego? Então, como que você lida com todo esse apavoro, né? Então, é pegar, e aí o processo de design é maravilhoso para isso. Então, ok, primeira coisa, contexto. Onde que a gente tá? Então, que nem eu tava contando a minha história de 2 meses primeiro para entender a cidade, para então começar a oferecer alguma coisa para a cidade. Da mesma forma, a gente primeiro fez toda uma pesquisa qualitativa, quantitativa, exploratória, onde a gente entrevistou um monte de gente, conversou com gente do Brasil inteiro, em todos esses perfis. Tá, eu quero saber como que o blumenauense se sente em relação ao museu, como que o turista sênior, como a pessoa, o especialista em cerveja se sente. Então, a partir de cada sensação, e aí vem o design para a felicidade, né? Já começa por aí. Como que é qual que é a emoção que eu quero transformar dentro desse espaço? Quais histórias que esse espaço tem que conter para eu conseguir gerar determinada transformação? E aí, qual que foi a transformação que a gente escolheu? A ressignificação da cerveja. Porque o Blumenau, sendo capital brasileira da cerveja e tendo a Oktober, muito do que se pensa é o quê? Bebedeira, excessos, né? Aquela coisa toda, né? E não é? Não apenas, né? Então, ok. Não apenas. Existe também o espaço da euforia, da diversão, ok. Ela tem que fazer filme. Ela tem que dirigir filme. Ela é muito... Vai, desculpa. Como é que é ressignificar a cerveja? Ressignificar a cerveja... Senão o jornalista que vai nos matar. A gente tá brincandinho Não, demais tá aqui. tudo bem, meu papel, me chamaram pra isso. Pancho, volta, Pancho. O como, eu volto de novo pra dor. É por tudo que te traz atenção. Então, a gente optou por escolher um recorte, construir esse recorte, que é o papel da curadoria. Então, no fim das contas, a gente também fez uma curadoria histórica para que não apenas fosse falar sobre a cerveja. Falar sobre cerveja, até o Google faz. Sim. Mas qual seria a única história que esse museu poderia contar que se situa na cidade de Blumenau? Legal. As enchentes. Então, a gente fez uso de uma história de super dor, de superação, para gerar um momento de tensão suficiente que ressignificasse de que não é apenas sobre a cerveja, mas é como a Oktober foi um grande motor econômico para Você já foi no Museu da reconstrução Cerveja? da cidade. Na verdade, Se tivesse ido, você na teria realidade é a entendido. primeira vez que eu escuto muito o Museu da Cerveja. Né? Antes eu não... Cara, acho que não tinha nem vontade de ir lá. Não tô Tá nem tudo- a que gente equiparar, super te né? entende. Mas assim... Eu costumava dizer que, assim, lá antes era uma baita experiência sensorial, né? Então, era sinestesia, onde você tinha uma experiência de 50 tipos de bolores diferentes. Então, você ia lá, você experienciava aquilo. Na brincadeiras à Saí parte. lá um químico. Mas assim, o museu não apenas ele era tímido, mas ele estava até abandonado, de certa Entendi. forma, né? Tipo, com todo respeito a todas as pessoas que estavam cuidando antes, mas a gente sabe que não tinha todo esse Sim, cuidado, concordo. não à toa que abriu-se edital, etc, e cá estamos. Então, a ideia era fazer... Até porque, de certa forma, a nossa região, ela... A semente da cerveja vem da enchente, né? Eu não sei, vamos lá, eu tô fantasiando da história que está instalada na minha cabeça, A né? semente As- da Oktober, Da Oktober. teoricamente, em teoria... A teoria né, que se assim, conta, sim. A enchente Veio a foi enchente, o que veio o motivou. Oktober, aí a Oktober trouxe a cerveja, com Jansen, não sei o que lá, e aí, em teoria, trouxe a cervejaria. Mas É isso lá que- no museu a Laís conta essa história muito bem, e a equipe dela fizeram isso brilhantemente. A história da cerveja na cidade é muito É anterior Entendi. ao surgimento do Oktoberfest. E aí o que eu acho muito bonito no processo todo do museu e na visitação, que fica muito evidente assim, é um olhar com poesia para a cerveja, sabe? Um olhar que tem uma bossa, assim, não é um produto, não é um copo. Uhum. É toda uma série de questões que envolvem a população, que envolvem a cidade, que envolvem Que as é emoções. social, né? Tem N outras questões, assim, Tem então. uma palavra que resume tudo isso, que é o mote, que é o brinde. Uhum. Então, a gente fez uso do símbolo do brinde para justamente construir toda essa narrativa. Então, o propósito do museu que a gente construiu é ser um brinde através do tempo. Então, qual que é esse brinde que atravessa uma noção temporal? Qual que é esse residual que permeia diversas gerações? Então, a cerveja o símbolo que a gente construiu ali é justamente nessa narrativa, de que não é apenas um grão, não é apenas um produto, não é apenas uma celebração.
é essa união de brinde, e ninguém brinda sozinho. Então, isso é uma coisa muito legal, quando a gente fala de transformação social e todo o contexto que está ali, é isso. Então, o símbolo do museu, ele tem esses 4 Cs que a gente colocou ali, que é de cultura, celebração, comunidade e cerveja. Então, esses Seria um 4... brinde. Pronto. Então, essa união e acaba toda a narrativa a partir disso. Tem que visitar o Museu da Cerveja. Mas antes que o Rafa diga que eu tô sendo brava de novo, eu quero falar de outros projetos também, porque o que a Glick faz, ela transcende o Museu da Cerveja. O Museu da Cerveja é um projeto da Glick. Sim. Dentro da Glick tem N Tá outros efervescente. projetos. A gente já estava conversando antes aqui sobre, por exemplo, um viés do design sobre a educação, sobre o processo de aprendizagem, que é um Sim. outro projeto que vocês desenvolveram. Eu queria que tu falasse um pouco do outro, só para a gente ter uma Caraca, ideia, legal. para quem está nos ouvindo, ter uma ideia de que esse processo do design não é só para construção de coisas, né? Uhum. Um museu é um espaço físico tangível, assim, mas também é para outros processos que envolvem outros negócios, outras formas de ver o mundo. Perfeito. A gente estava conversando ali por causa também do design para felicidade, né? Então, esse é tanto o museu, né, que a gente colocou sobre usar a enchente como ponto de dor, né, para gerar transformação. Na educação, o que a gente fez? A gente está com um projeto maravilhoso com a Fundação Dom Cabral, que foi lançado recentemente, inclusive, ainda internamente, não foi para mercado, então não posso falar muito sobre. Mas qual que é o grande ponto central ali? Como que a gente consegue, a partir de uma intencionalidade emocional, recondicionar a forma que eu penso uma experiência educacional? Então, a gente muniu... Tu vai ter bastante trabalho. Mas ela já está no meio do caminho, escute, pega aí. Então, ou seja... Não apenas eu, enquanto professor, ou enquanto dono de um espaço, de uma escola, de uma universidade, enfim. A gente sabe que eu tenho um conteúdo, eu tenho um aluno, um participante ali, e alguém que transfere esse conteúdo. Então, eu tenho a partir dessa primeira relação, essa tríade, né? Desses três fatores, quais que são todas as emoções que podem estar circundando essa relação e de todos os outros que fazem parte para que isso aconteça. Então, a gente instrumentou com ferramentas, mas também com toda uma política, não apenas política, né? Mas são uma série de necessidades básicas para que essa experiência aconteça. Regras de ouro. Então, tentando traduzir um pouquinho, né, que senão eu fico, às vezes, nas minhas palavras muito de design, me corrijam e podem puxar, às vezes, pro chãozinho também. Mas, basicamente, o que a gente fez foi, ao desenhar a experiência, eu costumo dizer que a experiência ela é quase essa pontinha da pirâmide, porque a gente está falando de autorrealização, de transformação, etc. Tem uma série de fatores que precisam ser construídos para que isso possa acontecer. Então, por exemplo, eu não posso falar de uma experiência educacional se eu não me sinto, por exemplo, representada em termos de diversidade. Então, como que eu quero? Eu posso pensar no lugar mais massa, tecnologia mais legal, todas as coisas mais incríveis em relação a uma interação, mas como que está meu nível de representatividade de gênero, racial, eu conseguir me sentir representada naquela instituição? Isso impacta diretamente na minha experiência. E como que você acessa isso? Perguntando como essa pessoa se sente. Então, quando a gente fez todas as entrevistas, também foi o mesmo processo. Entrevistamos várias pessoas de dentro, de fora da fundação, buscamos entender todo o contexto, extremamente complexo. É uma Até porque eu odeio a palavra tradicional, né? Mas ela é extremamente clássica, vamos colocar assim. Né? Mas tradição a gente colocou, inclusive, como um dos campos metafóricos a serem explorados dentro da experiência. Então, o fato existe tradição. Quais são as novas tradições que a gente pode construir, então? Legal. Né? Qual que é esse próximo passo? Porque o projeto que a gente fez não era um projeto para o agora, é para o amanhã. Então, sabendo disso, quais são os novos construtos, as novas bases, as novas regras para que essa experiência no futuro aconteça? Então, é uma grande honra você pegar justamente uma instituição com tanto legado e ter a oportunidade, a responsabilidade de honrar cada pessoa que está lá há 20, 30 anos. E, ao mesmo tempo, ser desejável para quem ainda nem conhece. Né? Então, são trabalhos de efeito a longo prazo. Né? Esse foi um projeto que a gente já está aí há mais de ano trabalhando nele. E agora, a gente teve um novo início. Então, esse lançamento não terminou o projeto, pelo contrário, agora que começa. Porque é transformação cultural. Então, o Design para a Felicidade tem um poder que eu acho muito massa, de você olhar de uma forma estruturada para um processo que é de transformação coletiva. Né? Então, eu não estou apenas falando de como... Mas na prática, consegue fazer essa transformação? Você vai buscar estruturar ao máximo os meios. É impossível eu garantir uma experiência. No fim, a gente fala que a gente é uma espécie coletiva, mas a gente é uma espécie individual.
né? Com a necessidade social, né? Tipo, por existência, a gente carece sempre do senso de pertencimento. Tipo, esse podcast aqui, ele existe porque existe uma comunidade que quer pertencer e quer se relacionar com esse conteúdo, senão esse conteúdo nem Mas existiria. no fim a gente é individual, né? Ele abastece aquilo que a pessoa em si que escuta ou não, ele abastece ela e de certa forma aquilo é momentâneo e é único e ainda é pessoal. Dá para fazer uma transformação dessa, principalmente falando de verdade, né? E eu acho legal até para quem está escutando, porque não é fácil, né? Não. Principalmente tu mudar. Transformação cultural nunca é fácil, né? É. E E no tem caso que- de uma instituição que tem um legado, uma transformação ela vai acontecer, no meu entendimento, Laís, me corrija se eu estiver errada, a partir de cada individual Sim, concordo. para uma transformação coletiva. Então, eu concordo com a Laís, assim, de que não dá para garantir que essa transformação cultural vai acontecer. Mas eu acho que o papel do design para a felicidade é instrumentalizar, é dar ferramentas Que possa acontecer. para que possa acontecer. Porque se ele não acontecer, não vai. Uma certeza a gente tem. Sim. Se não tiver nenhum O movimento, vai status ficar quo como tá. não muda É, por, né? Exatamente. De uma forma muito pragmática, nada mais é do que eu tô construindo determinado contexto. Eu deixei Se essa- triste a história. Não, Mas eu é acho legal. importante. Ah. Se a pessoa não quiser se transformar, talvez ela não vai pertencer mais. E essa é uma consequência. Então depende muito de cada indivíduo. E eu acredito total, assim, nessa questão. A preservação da individualidade, né? Da singularidade de cada pessoa, eu acho ela extremamente necessária, principalmente quando se fala de contextos Porque coletivos. quando ele fala em educação, para mim, assim, essa educação que existe hoje, ela é falida, sabe? Tipo, eu não consigo ainda acreditar que a gente está em 2022 falando da educação da forma que a gente está falando da educação, É sabe? complicado, Tipo, né? a educação a educação ainda tem o core, como é que é? O conteúdo. E não tem mais nada a ver com conteúdo, né? A educação não deveria ser o conteúdo core, deveria ser o indivíduo o core, né? Como tu massifica a individualidade, né? Então, eu acho, e eu adoro essa tua provocação, que, pô, corrobora muito do que eu penso, né? Cara, a gente tem que, de alguma forma, provocar e começar a criar de novo essa situação, porque eu ainda acredito demais que nós somos indivíduos, somos de forma coletiva, mas é indivíduo, eu sempre quero o que é melhor para mim. Se eu consigo melhorar isso sendo, né, isso é incrível e também tem uma ressonância, mas, no fim, eu sempre vou cuidar da minha sobrevivência, né? Total, a acredito gente nisso. vai tender a nossa sobrevivência, Meu, a não gente gastar acabou energia. o tempo, né? Acabou? Não, mas tá acabando, eu tenho mais 4 perguntas. Vai, tu responde bem rápido elas 4. Desculpa, Tá. A Maria tá dando um eu esporro aqui adoro, atrás, você assim, não eu tá adoro animal. Eu só cuidaria pra gente Tô não apaixonado generalizar. A gente tem que cuidar pra não generalizar a educação. Mas, vamos pra Glick Tá, de novo, que senão a volta, gente se Glick. perde rapidamente. Assim, o que hoje quem é o cliente perfeito da Glick? Nossa, ICP, vamos lá, né? A gente fez Adorei esse, ela falar isso. Adorei. a gente fez esse Pra quem não é exercício, tecnologia, é o cliente perfeito. né? Então, o nosso cliente perfeito, ele vai ser segmentado dependendo de cada frente, né? Aham. Então, pro nosso planejamento do próximo ano, o lugar que a gente quer estar é cada vez mais um lugar agora da diversão. Até porque, né, por mais que... O quê? Mas a diversão, acredito eu, que seja a melhor ferramenta que vai retirar todo e qualquer julgamento que a gente cria, porque às vezes você está nesse lugar da diversão que nem criança, né? Quando a gente é criança, você não está preocupado com o julgamento do outro, você só é. Então, como que eu consigo fazer uso da diversão e trazer para esses mesmos projetos de Pra design, nós que não somos mais criança, né? mas para conseguir, tipo, tirar essa casca? De repente, você enxerga o indivíduo de novo. Legal. E aí, o indivíduo essencial, e não o indivíduo ego, né? Aham. Então, porque uma coisa é eu querer, tipo, me autoafirmar, garantir minha sobrevivência, etc, etc. Outra coisa é como que eu posso, tipo, só ser Legal. e poder estar somando, e poder estar criando um podcast massa, e poder estar criando uma empresa massa, e poder estar fazendo e poder voltar a me apaixonar pelas Sim, coisas. sim. Então, acho que o cliente ideal da Glick hoje seriam empresas e indivíduos abertos a querer se transformar a partir de um olhar mais atento para a pessoa e para quem ela é de verdade. Seja por meio, né, da diversão, da dor, mas tudo isso junto dentro do processo de design. É isso, gente. Assim, Né? Laís é maravilhosa. A gente podia top, ficar cara. 12 horas aqui. Agora eu tô sofrendo da Eu acho que pressão esse, da pra mim, foi um Maria. podcast que passou em 3 minutos. Eu tô sofrendo de pressão de Maria, que é uma coisa que eu só ouvia falar. Tem 4 perguntas, infelizmente, assim, quem não viu ainda o museu, eu ainda não vi o museu e vou lá amanhã de manhã, assim, cara, eu acho... Eu vou cobrar, hein? Animal, tenho gravação. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Do museu ou da Glick? Não, da Da tua Glick. vida.
Nossa, da minha vida? Temos Ela é mais muito 14 profunda, horas né, pra cara? gente conversar. Ela é muito profunda, né? De novo, Minha vida. Por isso que ela tem que dirigir e ela tem que atuar no filme, vai. me ajuda de novo uma pergunta, só pra Qual voltar. foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Na na minha tua vida? vida, minha maior dificuldade é paixão. Eu me apaixono muito pelas coisas, então é a maior dificuldade, né? Então acho que isso é legal e acho massa, é um grande desafio. E a minha maior, Ou uma péssima escolha? uma péssima escolha, ter Estar aqui, medo. ela fala, meu, ia ser Não, massa, não né? deveria ter estar vindo. É o aqui medo da falha, sem dúvida. Assim, é tipo, cara, uma péssima escolha é quando você, tipo, se você sucumbe ao receio da falha, nossa, aí você trava, paralisa. Aí os meus maiores vacilos sempre foram porque eu tava com medo de não agradar alguém ou de não ser perfeito, sabe? O medo de, tipo, de não ser perfeito é o que sempre me fez eu vacilar. Quem foi uma inspiração ou um mentor na tua vida? Nossa, primeiro e segundo vem minha mãe, né? E é Ah. engraçado, assim, porque tem tantas camadas, isso quem me conhece bem, nossa, faz ideia do tamanho da camada. Mas, sem dúvida, minha mãe ainda é um modelo pra mim de grandíssima inspiração em todos os sentidos, positivos e negativos. Hoje ela faz o quê? Hoje ela é morta. Que maravilhosa, né? Até pra ela ressignifica. Não, hoje ela é morta. Hoje ela é uma estrela. Há muito tempo aconteceu? Não, vai fazer 2 anos. Caraca, é jovem ainda. Faz pouco tempo, assim. Mas mesmo eu sou muito grata, inclusive, por ter passado pelo processo ela teve um câncer, a morte, enfim, ritmou muito das minhas decisões, inclusive na empresa, assim. Então, a inspiração vem não apenas do ser que ela é, mas das vivências e das oportunidades de vida que ela me oportunizou pela vida dela, assim, né? Que doido. E também pela ausência da vida. Também é algo Sim. super fundamental. Essa jornada te É. ensinou. Aham. Se fosse empreender, né? Se fosse fazer algo totalmente diferente do que tu já fez, o que tu iria fazer? Ai, gente, agora eu tô muito nessa vibe, assim, né? Acho que, sei lá, acho que eu iria ser atriz, eu iria tipo, fazer performer, tipo, E eu, curti um cara, pouco mais. eu totalmente acredito nisso. Realmente, Eres um investidor? ela é performática, assim. Essa criatividade é muito legal, muito Mas, legal. além disso, uma coisa que a gente já está começando, e vou dar um mega spoiler aqui, porque eu não vou ter medo. A gente está criando uma colônia de férias para adultos. Que legal. Enfim. Que Eu legal. quero. animal. Matrícula 001 é a minha. Dá pra contextualizar um pouco mais? Super dá. A gente está justamente agora quebrando a cabeça como que é possível a gente construir esse espaço de profunda diversão, que é isso, onde você acessa essa criança. Então, são experiências que, sem uso de entorpecentes, né? Legal. Mas, tipo, que realmente é isso, só pra você brincar, se divertir, guerra de cotonete, sabe? É brincar, é ter esse lugar do Vai ser brincar. difícil, tá? Porque o ser humano adulto, né? Que é um outro ser humano que ninguém sabe nem quem é, ele é um monstro difícil de se desconstruir, né? Mas por isso que a gente se desconstrói antes. Legal. Então, isso é uma coisa bem importante, né? Acho que eu precisei passar por uma profunda desconstrução de mim para poder começar a acessar esses lugares com muito mais verdade. Então, acho que é somente depois que você passa disso, passa de E a gente tava vivencia. falando sobre isso, né? As nossas, sei lá, as dúvidas que não sabe de onde é que vem, né? E o medo do outro, né? Então, uma vez que você se desconstrói, aí sim você consegue pensar em algo pro outro também. Então, sentido. agora tem caminho. Só a história da desconstrução da Laís rende um outro episódio. É. Vai por mim. E agora, pra Última finalizar, e realmente tu deve estar de saco cheio de... Jamais, né? tá bem legal. Vamos lá. Se tu tens... eu ia falar de novo do DeLorean, mas essa piada não funciona mais. Sabe Tá. o que é o DeLorean? Claro não? que sim, né? Ah, então tá. Alguém tão nerd quanto eu. Gente, meu pai tem um Maverick. Se eu não soubesse de cor todos os carros mais antigos, olha, eu Então, tava... DeLorean do De Volta ao Futuro, tu Ok. consegue voltar quando tu tinha 19 anos. Com certeza. O que você estava fazendo? Que é uma pergunta que o Punch sempre faz. Então, o que você estava fazendo com 19 e o que você ia falar pra você mesmo aos 19 anos? Nossa. Mais Eu- uma hora de programa aqui. Não, mas é que Ô, muito... menina! Acorda aí, guria! Nossa, não, sempre fui bem acordada. Nossa, bem acordada. Mas aos 19 eu tava na faculdade ainda. E legal, porque eu entrei na faculdade... antes de começar minhas aulas na faculdade, eu já estava no centro acadêmico, em organização de evento. Antes de começar as aulas... Ai, nossa. Calor ali, ó.
Mas Por isso que quando ela fala na jornada parece uns 60 anos, é porque realmente tem, né? vividos, assim, É. trará. Então, aos 19, eu tava vivendo um momento muito intenso, não apenas de faculdade, mas o que eu falaria pra mim seria: confia mais em ti. Não. Confia mais em ti e confia bem mais em ti, assim. Bem Essa mais, não agora- apenas mais, mas Bem mais. Porque é realmente, e principalmente pra quando a gente é mulher, nessa idade, as pressões ao redor tendem você a ter muito receio, muita culpa, e é muito medo da falha. E aí, de novo, assim, é muito medo da falha que te impede de simplesmente ser. E, olha, Laís, 19 anos, olha, só confia, já tem tudo, e só vai. Incrível. Eu disse que seria incrível. E foi incrível. Caraca. Parece que eu levei uma surra, sabe? Obrigado demais. Obrigado demais. Eu que agradeço. Olha, Nossa. muito, muito legal. Acho que pô, pra mim foi um dos mais rápidos e geralmente tem muito a ver, né, com a felicidade durante o caminho. Então, pô, foi muito legal. Você que tá aí, que tá estudando até agora, não esqueçam, né, de comenta, ver o que você achou. Se foi no museu, dá uma falada, Né? coloca a sua experiência aqui. E mais importante, compartilhe para quem vocês acham acham que faça sentido. Obrigado demais, né, por ter sentado nessa cadeira do Pancho, né, Ai, que que tá todo responsa. aizinho. Eu prefiro 1000 vezes, vote aí, eu tenho certeza que Não. dependendo da votação, o Pancho não volta mais. Não, volta Pancho. Hashtag volta Pancho nos E comentários. não esqueça das redes sociais, podcast ATDQN, é o arroba Marina Mels. Marina e Mel, Donas da arroba, porra toda. e Donas da Porra Toda. Se você do hemisfério sul ainda não escutou, escuta, porque você vai se maravilhar. E esse é um pouquinho do que você vai encontrar lá. Então, o Laís. arroba, Da Glick, o meu é o Laís teu Glick. e da Glick, O meu é Laís Glick, tá? G-L-U-C-K, né? Tudo junto. que é felicidade em alemão, né? Ja. Spara Deutsch? Nein. Eu também não. Então, o da Glick é... É glick.br. É Gluck.com. E o teu? Perdão, .br, o do Instagram, né? E o teu? É Laís Glick, tudo junto. Então tá. Real Rafa Silva, arroba Pancho com BR. E tamo junto. Obrigado pela sua audiência.